Na hora de explicar o problema E da lista 2 dessa semana. E esse problema vai introduzir um tópico muito legal, então resolvi fazer um vídeo só pra ele. O problema ele é o seguinte. Eu te dou um array de tamanho 10 a quinta, 10 a sexta, grande. E esse array vai ter números que vão de 1 a n, em que n é o tamanho do array, beleza? 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, tá bom? E o que eu quero saber é qual é o número de pares ij tal que esse array, né, eu vou chamar ele de A, tal que a ij é uma permutação. E eu vou definir uma permutação como um array que contém os números de 1 a x, em que x é o tamanho da array, todos os números exatamente uma vez, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3 é uma permutação, 1, 2, 2, 3 não é. E eles podem estar em qualquer ordem, né? 3, 2, 1 é uma permutação, e 3, 1 não é porque não tem todos os números aqui. Certo? Então ele tem que ter todos os números do tamanho dele em qualquer ordem, ok? E então vamos ver o que isso quer dizer para esse array aqui. Qual seria a resposta? Vamos checar todos os intervalos. Eu tenho que 2, 1 é uma permutação, certo? 1 é uma permutação, 1 é uma permutação, 1 é uma permutação, 1 é uma permutação, 1, 2 é uma permutação, 1, 2, 3 é uma permutação. Eu também tenho 1, 2, 3 aqui pra trás, né? Então, esse 2, 3, 1 é uma permutação, 3, 1, 2 é uma permutação, 3, 1, 2, 4 é uma permutação, e esse 1, 2 também é. Eu acho que é isso. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que 9 eu posso ter contado errado. Mas essa é a vibe do problema, beleza? E para auxiliar nesse problema, eu vou te mostrar um método que ele não resolve o problema diretamente, mas ele me permite saber, para um certo segmento, IJ, ele consegue te falar em O de 1 se aquilo é uma permutação ou não, beleza? E aí eu vou introduzir esse método, que é o método de shor hash, e depois de shor hash. É o hash de shor, não é tipo um cara chamado shor hash. Mas eu vou introduzir esse método, e aí depois que eu consigo ver para IJ se isso é uma permutação ou não, eu volto pro problema e a gente vê como aplicar isso nesse problema em específico, beleza? Esse método aqui não serve só para isso, né? Ele serve para várias coisas, isso é só uma aplicação específica. Beleza? Então, vamos primeiro ver o que é shor. Shor é uma operação que vocês podem ter aprendido em álgebra booleana ou qualquer outra matéria que vocês tiveram, particular entre dois números. Então, eu vou representar shor por esse circunflexo, beleza? Então, vamos começar aqui falando de shor. O jeito que shor funciona é que se os números aqui forem iguais, ele dá 0, e se eles forem diferentes, dá 1. Então, a definição de shor é isso aqui, ó. Pra 2 bits, né? Shor de 1 com 1 é 0, shor de 1 com 0 é 1, shor de 0 com 1 é 1, e 0 com 0 é 0. Outra maneira que eu posso definir, né? Porque shor pode ser de vários booleanos também. Se eu tenho, por exemplo, shor de 1, 1, 0, 1, 0, você pode ir fazendo isso aqui carregando, mas um jeito rápido de ver isso é ver se tem um número ímpar de uns, ok? E aí, se o número de uns for ímpar, o shor vai ser 1. Então, aqui eu tenho que 1 com 1 vai ser 0, 0 com 0 vai ser 0, 0 com 1 vai ser 1, 1 com 0 vai ser 1. Então, esse shor dá 1 e tá certo, né? Eu tenho 3 uns. Ok? Beleza. Então, esse é... Tem várias maneiras de definir, né? Eu também posso falar que quando eu faço shor com 1 eu inverto o valor anterior, quando é com 0 eu mantenho. Mas, independente das definições, vamos ver algumas propriedades de shor que elas vão ser aplicadas, beleza? Uma coisa importante
E deixa eu estender isso aqui pra números agora, né? Porque se eu definir pra bits, o que quer dizer se eu falar, por exemplo, 2 shor 3, ok? O que vai ser 2 shor 3? Eu vou falar que esse é o shor bit a bit desses dois números. Então, 2 pode ser escrito em binário como 1, 0, e 3 pode ser escrito em binário como 1, 1. Então, eu faço o shor desse bit, né, que vale 2 aqui. O shor desse bit vai ser 0, o shor desse bit vai ser 1. Então, shor de 2, 3, que é shor de 1, 0 e 1, 1 em binário, vai ser igual a 0, 1, que é igual a 1 em decimal aqui. Ok? Então, isso é o shor de dois números. É o shor de cada bit deles. É o número que é formado pelo shor de cada bit desses dois números, ok? E como os bits estão sendo tratados de maneira independente, isso aqui preserva todas as propriedades de shor. Quais são as propriedades de shor que são legais aqui da gente ver? Uma primeira coisa importante é x shor x é igual a 0. O shor de um número com ele mesmo é 0, ok? Então, porque vamos ver, cada bit, se o bit for 1 shor 1 é 0, se o bit for 0, 0 shor 0 é 0. Então, todo bit vai ser negado com si mesmo aí. Outra coisa importante de saber é que 0 shor x é igual a x. Então, se eu pegar 0 e eu fizer shor com x, vai voltar a ser o número, né? Se eu ficar fazendo shor de x com ele mesmo, vai ser 0 se o número de x for par e 1 se o número, e x se o número de x for ímpar. Então, eu tenho essa propriedade também. Uma outra propriedade é que a gente fala que o shor é a sua própria operação inversa. Então, se A shor B é igual a C, A shor C é igual a B. E em shor também a ordem não importa, certo? Então, A shor B é igual a B shor C. Eu brinco que shor tem todas as propriedades, porque com isso, cara, é loucura, assim. Porque A shor B é igual a C, então, se qualquer dois aqui que eu pegar o shor é o outro. Então, B shor C é igual a A shor C é igual a B, C shor B é igual a A, tipo, loucura, loucura. Shor é muito legal, beleza? E eu vou estar abusando dessas propriedades, e elas são verdades, você pode testar com 0 e 1 aí, pra tentar entender, mas elas são verdades pra todos os números, certo? Elas são verdade pra números grandes aí, quando eu faço shor bit a bit deles. Ok? Então, vamos ver o que isso quer dizer quando eu tô falando de um array, por exemplo. O shor de um array, vamos lá, vamos supor que eu tenho um array 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Qual vai ser o shor de todos esses números, beleza? Então, como x shor x é igual a 0, todo número que aparecer duas vezes vai dar 0, que é um elemento neutro. Então, eu posso apagar as ocorrências pares de qualquer número. Aqui, 4 e 4 também aparece duas vezes. Então, o shor de 4 com 4 vai ser 0. Então, o resultado de tudo isso vai ser o shor de todos os elementos que apareçam um número ímpar de vezes nesse array. Ok? E por que isso aqui vai dar um número, certo? Vai dar um número x. E qualquer array que tem um número ímpar de 2, um número ímpar de 3, um número ímpar de 4, um número ímpar de 5, em qualquer ordem, e com um número par de qualquer outro número aí, contanto que não tenha nenhum outro número que apareça um número ímpar de vezes, esse valor vai ser x. Então, eu consigo usar shor para identificar rápido se esse número aparece, se esses são os números que aparecem um número ímpar de vezes no array. Mas você pode falar pra mim, ué, mas esse aqui não é o único número que dá x, certo? Eu posso ter, bom, a gente pode testar até, né, ver aqui. 2, ele é 2 é 10, 3, que é em binário, né, converter tudo pra binário, e 5 é isso aqui. Então, o shor deles vai ser 0, na verdade, x aqui é 0. Mas é claro que esses não são os únicos números que dão 0. Eu posso ter, por exemplo, nenhum número, certo? Nenhum número vai dar 0. Ou 3, 2 e 1. Isso aqui também dá 0. Mas como que eu vou distinguir entre os dois arrays? E a verdade é que você não distingue, beleza? E é por isso que o que eu vou fazer vai ser uma approach probabilística.
esses números aqui é muito fácil de dar errado. Mas se eu adicionasse mais bits e tirasse um pouco desse padrão, é um pouco mais difícil, certo? Então, quando eu tô fazendo esse tipo de hash, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus números, aqui 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, e para cada número eu vou dar um número aleatório muito grande. Então, 1 vai virar... Bom, vai ser na verdade rand módulo alguma coisa, né? Mas eu vou inventar aqui uns números. Vai ser... blá, 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 blá. Isso aqui vai ser 500, isso aqui vai ser 2, isso aqui vai ser 999. Sei lá. Cada número vai ser um número aleatório muito grande. Eu digo aleatório, aleatório mesmo. Você tem que dar rand. Ok? E quando eu faço isso, agora, pra checar, eu vou usar as transformadas de cada um desse número, né? Então, 2 vai virar 50, 50. E 3 vai virar 500. E 4 vai virar 2. E 5 vai virar 999. Isso aqui vai dar um outro número. E a probabilidade de eu checar dois vetores com esses números malucos eu dando XOR um com o outro e o valor dele ser igual, apesar dos vetores ser diferente, é muito pequena. Eu posso falar que se o XOR de dois vetores que eu tô vendo são iguais, com altíssima probabilidade o número de ocorrências ímpar de cada elemento naquele vetor é igual também. Beleza? E se você não tem certeza disso, pega outros números aleatórios. Como quando eu implementei esse problema, eu nem testei com um número só. Eu fiz um par de números, dois números aleatórios, eu fazia XOR dos dois números, eu checava se os dois são iguais. Então, se eu colocar que, tipo, 1, na verdade, é 10 a nona, e eu vou colocar um outro número aleatório aqui, eu vou colocar que também é 50, isso aqui também é 1000, isso aqui também é 14, isso aqui também é 627, isso aqui também é 821, beleza? Então eu vou ter um x1 aqui, que vai ser os primeiros valores, e eu vou ter um x2, que vai ser o XOR dos segundos valores. Então 1000, XOR, o 3 é 14, XOR 627, XOR 821, vai ser x2. Então mesmo que um array diferente de x, a chance de, com as primeiras substituições de valores ele ser x, e as segundas substituições de valores dele x2 é muito pequena, teria que ser uma coincidência muito grande, que não vai acontecer. Então, essa é a ideia por trás do XOR hash, beleza? Eu consigo transformar os números por um valor aleatório, e usando esse mapping eu consigo checar certas propriedades de um array, e a chance de arrays diferentes darem o mesmo valor é muito, muito pequena, que nem um hash normal. A diferença é que esse hash tem umas propriedades um pouco mais interessantes em certas ocasiões. Vamos ver como que isso funciona para o problema que a gente estava falando, por exemplo, né? O que eu posso fazer para esse problema? A primeira coisa que eu vou fazer é esse mapping para números aleatórios que eu falei. Então eu vou ter, por exemplo, 1, 2, 3, e aí cada número eu vou falar que vou chamar de R aqui, né? R de I é igual a rand módulo algum número muito grande, que eu vou chamar de mod. Ok? E aí eu vou calcular qual seria o XOR de um vetor que tem uma permutação até I. E nota que mesmo sendo uma permutação e que nem o XOR, a ordem não importa. Então o valor de R de 1, XOR R de 2, XOR R de 3 vai ser o mesmo valor de R de 3, XOR R de 2, XOR R de 1. A ordem não importa, que é o que eu quero de uma permutação, beleza? E depois eu vou falar porque não pode ter outro erro, mas enfim. Eu vou falar isso, e a permutação até I vai ser igual ao XORzão aqui, né? Eu faço um XORzão de I igual a 1, de... Legal, tem que ter um outro valor. J igual a 1, até I, de R de I. Então, P de 3, por exemplo, vai ser R de 1, XOR R de 2, XOR R de 3. Beleza? É isso que esse XORzão quer dizer. É tipo uma somatória, só que pra XOR. E isso vai me dar o valor do XOR dessa permutação. Então, como que eu checo se em um certo vetor A, se A e J é uma permutação?
coisa que eu vou fazer é que eu vou transformar A com esse R de I de novo, beleza? Então, se o meu A era 3, 2, 1, eu vou fazer um A', que vai ser R de 3, R de 2, R de 1. E agora eu posso usar a técnica, como esse A não muda, eu posso fazer soma acumulada para saber qual que é o short de um range, certo? Então, eu vou ter um A acumulado aqui, e o primeiro elemento vai ser R3, o segundo elemento vai ser R3 short R2, e o terceiro elemento vai ser R3 short R2 short R1. Beleza? Então, eu falo que A, C, I é o short do prefixo aqui de A', né? O prefixo de tamanho I de A'. E agora eu consigo saber qual que é o short de um range bem rápido. Por quê? Porque eu falei que o short é a própria operação inversa, beleza? Então, vamos supor que é uma soma acumulada normal, né? Aí eu tenho que, tipo, se fosse uma soma, um vetor de soma, aí J, eu sei que a soma disso vai ser o acumulado de J menos o acumulado de I menos 1, certo? Eu tiro a parte que eu quero desconsiderar. Mas o short ela é a própria operação inversa. Então, para eu saber qual que é o short de um intervalo, eu pego a J e eu faço short com o acumulado de menos 1. Eu tô tirando todos os elementos A menos de I menos 1 para eliminar eles do meu short, beleza? Ok. Então, eu consigo tudo isso para falar que eu consigo ter o short do R de I a J, beleza? Eu consigo ter o short de K igual a I até J de RK. Ok? E aí eu falo, uau, essa é a mesma fórmula, beleza? Então eu consigo ver se eles são iguais. Mais ou menos. Eu ainda não tô vendo eles iguais porque tem aquele negócio do elemento repetido, certo? Desse jeito, eu poderia confundir 1, 2, 3 com 1, 2, 3, 3, 3. Isso aqui não é uma permutação, beleza? E como que eu checo se não tem elementos repetidos a mais? É simples, eu checo o tamanho. Para esses vetores serem iguais, eles já precisam ter o mesmo tamanho. E se eu tenho um vetor que eu sei que tem tamanho n e tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, esse vetor aqui, sendo do mesmo tamanho, ele não tem espaço para elementos a mais. Eu sei que os elementos lá tem que ser 1, 2, 3, 4, 5. Porque se fosse para ter um elemento repetido, eu teria que ter um elemento a menos, aí eu não tenho todos os elementos. E essa conta não ia funcionar. Então, com essa operaçãozinha, eu consigo checar, só vendo se esses valores são iguais, né? Esse aqui, que na verdade vai ser aquele A acumulado de J, short A acumulado de menos 1. Isso aqui vai mostrar pra mim se o vetor, checando isso e checando se o tamanho dos dois vetores é iguais, então se J menos I mais 1 é igual a I, eu consigo checar se esse vetor aqui é uma permutação com altíssima probabilidade. Ok? Então, entendendo isso e aceitando que eu consigo ver dois elementos, se o intervalo é uma permutação em O de 1, sabendo que eu consigo verificar se o intervalo é uma permutação em O de 1, eu vou pedir que vocês parem no vídeo e pensem se vocês conseguem resolver o problema só com isso. O problema ainda é muito difícil, então não fiquem chateados se não der certo, mas agora vocês têm essa ferramenta poderosíssima a mais. Então é isso aí. E agora eu vou explicar, tendo isso e usando isso como caixa preta, como que eu resolvo o resto do problema. Tá, agora para resolver o problema a gente tem que fazer algumas observações a mais. Uma observação que eu posso ter é que
eu tenho que ter exatamente um 1 no segmento para ele ser uma permutação, beleza? Para ele ser uma permutação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um array e eu tenho alguns 1s. Quais são as posições na qual pode acabar uma permutação que tem um certo 1? Ok? Então, vamos supor que uma permutação tem esse 1 aqui. Ela pode acabar, o final dela, né, pode ser em um desses 3 aqui. Aqui eu tenho só um sozinho, né? E aqui pode acabar aqui e aqui pode acabar aqui. Então, para cada posição, assumindo que ela é o final, eu sei onde vai estar um dela, beleza? Agora, eu quero ver, para cada posição, se o array que termina naquela posição é uma permutação, ok? Então, vamos supor aqui, deixa eu preencher os outros números. Eu vou colocar... Eu vou só colocar aqui um outro número e é isso aí. Beleza. Ok? Então, esse aqui vai ser meu vetor. E eu quero checar para cada cara se ele é o final de uma permutação. Então, eu tenho aqui o 2, ele não tem um para trás, né? Então, ele não é o final de nenhuma permutação. O 1, ele é uma permutação por si só. Não precisa nem checar nada. O 3, ele pode ser o final de uma permutação. Mas eu sei que ele é o final. Mas se ele é o final de uma permutação, quem é o começo? Certo? O que eu vou fazer aqui é que eu vou assumir que o maior número daquela permutação tá entre o 1 e o final dele, ok? Então, fazendo esse método, eu vou achar todas as permutações cujo maior elemento tá para direita do 1. Por que isso é suficiente? Isso é suficiente porque eu posso depois só inverter o array e fazer isso de novo. Eu vou estar contando só os 1s, o dobro de vezes, então eu tenho que retirar isso no final. Mas dessa forma, eu vou estar achando todas as permutações cujo maior elemento tá para direita para 1, inverto o array, faço isso de novo, e tô achando todas as permutações cujo maior elemento tá para a esquerda do 1, certo? Porque o array tá invertido. Então vamos assumir agora que a permutação que eu tô achando tem essa forma. Eu vou só achar as permutações que tem essa forma, com isso eu consigo resolver o problema inteiro, ok? Sabendo que a permutação, que o maior elemento da permutação tá entre o 1 e o 3, eu posso pegar o maior elemento desse range, certo? Eu posso só ir mantendo o máximo, eu consigo fazer isso facilmente. O maior elemento nesse range aqui, nesse caso é o 3, é o próprio 3. E dado que esse é o maior elemento, se o maior elemento de uma permutação é x, eu sei que essa permutação tem tamanho x. Então, o meu array, ele vai de j até j menos x. Mais um, né? Porque eu tô indexando de 1 aqui, mas enfim. Se o maior elemento é x, essa vai ser minha permutação. Então, eu vou checar por esse intervalo. Uso a minha caixa preta para ver se é uma permutação. Nesse caso é. E você vai dar um intervalo 2, 1, 3, que é uma permutação. E agora eu vou pro 4. O maior elemento entre esse 1 e o 4 é o próprio 4. Aí eu checo o vetor de tamanho 4 que acaba em 4. 2, 1, 3, 4 é uma permutação. 1, eu reseto o maior elemento, né? Então, ele é sozinho. Eu vou falar que sim aqui, mas ele lembra que eu tenho que retirar para não contar 2 vezes. Aí eu tenho esse 3. O maior elemento entre esse 1 e o 3 é o 3. Aqui, o vetor de tamanho 3 que acaba no 3 é 1, 1, 3. Não é uma permutação. E aqui eu tenho 2. O maior elemento entre esse 1 e o 2 é o 3, então vai ter tamanho 3. O vetor de tamanho 3 que acaba no 1, no 2 é 1, 3, 2. Isso é uma permutação. E agora 1 é uma permutação. Nota que eu não contei todas as permutações que acabam com elementos para a esquerda. Que o maior elemento da permutação está para a esquerda do 1. Por exemplo, esse 2, 1 aqui não foi contado.
O 3, 2, 1 não foi contado. Mas eu posso só fazer a mesma coisa ao contrário. O 1 é uma permutação, né? Eu tô contando os 1 duas vezes, enfim. 1 é uma permutação. O 2 no maior elemento é 2, vai dar 2, 1, permutação. O 3 vai dar 3, 2, 1, é uma permutação. 1 eu reseto, 1 eu reseto, 1 eu reseto. 4 vai dar 4, 1, 1, 1, não é uma permutação. 3 vai dar 3, 4, 1, não é uma permutação. 1 é 1 e 2 vai dar o 2, 1, que é uma permutação. Com isso eu encontrei todas as permutações, certo? Esse 2 aqui vai ter 2, 1, 3. O 1 eu só conto uma vez, 1. Com esse 3 aqui eu tive o 2, 1. Aqui eu só tenho o 1, 2, 1, desculpa. Eu tive o 2, 1, aí aqui eu vou ter o 2, 1, 3, certo? Pra cá. Aqui eu tenho 2, 1, 3, 4. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui o 3 eu tenho a permutação pra direita. Então vai ter 3, 2, 1. O 2 eu tenho pros dois lados. Eu vou ter o 2, 1 e o 1, 3, 2. Eu nem preciso gerar, tá? Eu tô aqui só pra mostrar pra vocês. E esse... E 1 vai ter 1. Então, no final, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 permutações que geram desse array com esses checkers lineares. Ok? E como eu falei, aqui eu fiz de uma vez e eu fiz ao contrário, né? Você nem precisa fazer isso. Eu codo uma vez só, reverto o array e mando solve mais uma vez. E essa fica a solução do problema. A complexidade fica completamente linear. E aí, bom, e só mais uma coisa rápida aqui do short hash. Toma cuidado para gerar um número aleatório, tá? Se você não setar uma seed pro round do seu C++, vai ser sempre igual. O que não te impossibilita de passar o problema se os testes foram gerados anteriormente, mas pode te dificultar se está na fase de hack, porque alguém pode prever o comportamento exato do seu programa e fazer um teste que para aquele comportamento exato falha. Então, sempre no começo do seu código, dá um round time null, eu tô colocando uma seed e a seed vai ser o tempo que aquele programa foi executado. E isso aqui a pessoa não consegue prever, eu coloco uma seed aleatória e aí os seus números aleatórios estão mais aleatórios. Ainda pseudo-aleatórios, mas não determinísticos. Mas essa é a solução do problema. Como vocês podem ter visto, né, o código não é muito complicado. Se você fizer tudo modularizadinho, fica bem tranquilo e você consegue passar sem tomar nenhum WA antes. Assim, é um código... Não é necessariamente fácil, mas ele é bem safo. Ok? Muito obrigada e até a próxima.